O que é adorar a Deus? Como deve ser feita essa adoração? Qual a importância dos rituais nesse processo? Você conhece as 10 leis morais que nos apresenta a doutrina espírita? Começamos uma série de estudos sobre cada uma delas e hoje iremos falar sobre a lei de adoração. Vamos juntos nos aprofundar no estudo dessa importante lei? Sejam bem-vindos ao canal Estudando o Espiritismo com Guilherme Santos. Fiquem bem à vontade para fazerem comentários, tragam aqui as suas dúvidas, sugestões de temas que gostariam que eu abordasse, contribuições ao assunto. Aqueles que acompanham o canal sabem que de tempo em tempo eu gravo vídeos respondendo todos os questionamentos ou colocações que os espectadores trazem. E vamos assim à lei de adoração. Falando então sobre a adoração a Deus. Faço destaque que esse assunto está no Livro dos Espíritos, das questões 649 a 673. Aqueles que tiverem interesse, de lerem elas, fiquem bem à vontade. Então começo destacando, que a lei de adoração, ela é muito maravilhosa, porque ela desmistifica a ideia de que Deus precisa de rituais ou locais específicos para a adoração a Ele. Ela nos apresenta que o foco da adoração está no sentimento. E vamos vendo então por partes, começando pelo próprio conceito. O que é adorar, né? Então, o adorar a Deus é a elevação do pensamento. Adorar não é se ajoelhar, não é repetir fórmulas que são ensinadas e passadas dentro das crenças, é elevar a nossa alma ao Pai. E, é claro, destaco o questionamento que existe se essa questão da adoração a Deus, se isso é fruto de um instinto, ou seja, natural, está inerente a nós, ou é algo fruto de aprendizado, transmitido entre as pessoas dentro de determinado grupo. E na questão 650, os espíritos nos explicam que essa questão da adoração é um sentimento inato que se encontra em todos nós. E podemos perceber isso porque todo povo, toda sociedade, em qualquer época, por mais distante que seja, por mais remoto que seja o grupo, todos sempre buscaram a questão de adorar um ser superior ou seres superiores. Alguns buscaram a adoração através de entidades da natureza, outros buscaram a adoração em deidades superiores. Então, mas todos os grupos buscavam de alguma forma automaticamente essa questão de encontrar seres superiores, deuses. Então, como isso, Isso nos mostra que não é questão de aprendizado, não foi sendo transmitido de um grupo para outro. Todos os grupos sempre buscaram esses seres superiores, porque isso está dentro de nós, a consciência da existência de uma entidade superior. E vamos então à questão da adoração exterior e a adoração interior, que é basicamente o cerne, do vídeo sobre a lei de adoração. Muitas pessoas acham que adorar a Deus é passar horas em templos, horas e horas ajoelhados em determinados locais, fazendo certos rituais, que isso é adorar a Deus. Mas a Joana de Ângeles, o espírito protetor, nosso grande querido, Divaldo Franco, nos traz, que a adoração que agrada a Deus é a adoração do coração e não a dos lábios. Então percebam quão profundo e interessante é isso, É a adoração do coração que Deus espera de nós e não aquilo que é falado. Inclusive, na questão 653 do livro, que eu trago agora aqui para vocês acompanharem juntos, o Allan Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: precisa de manifestações exteriores a adoração? E os espíritos respondem: a adoração verdadeira é do coração. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre
de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. Então, todas as nossas ações, os nossos pensamentos e sentimentos estão sendo vigiados, estão sendo assistidos e acompanhados por Deus. Então, isso é adoração. O que nós pensamos, o que nós sentimos, o que nós irradiamos às pessoas, aos seres à nossa volta. Isso é o importante. E eles perguntam, o Kardec pergunta também, né, se será útil a adoração exterior, perguntando, né, se existe uma utilidade para a adoração exterior. E os espíritos respondem, sim. Se não se constituir num vão simulacro, é sempre útil dar um bom exemplo. Ou seja, se a intenção de uma adoração exterior, ir a determinado local, participar de determinado grupo ou ritual, se isso for para dar o exemplo, se isso for para estimular os sentimentos e os pensamentos, para se elevar, isso é algo muito válido, desde que não seja uma simulação. Eu querer demonstrar para os outros que eu sou uma pessoa que adora a Deus. Uma demonstração. Infelizmente a gente percebe nas pessoas, elas querem que os outros vejam que elas estão adorando Deus. Elas não estão preocupadas com a conexão com o Pai, e sim, né, com a visão dos outros. Então, a questão da simulação. Então, muito cuidado quanto a isso. E falando um pouco mais a fundo sobre essa questão dos rituais e símbolos, né, eles são realmente necessários? Podemos também trazer no mesmo espectro da questão que estávamos falando da adoração exterior. Ou seja, os símbolos e os rituais, eles não são necessários. Mas se eles servirem para ajudar a pessoa a se concentrar, a se conectar maior com a sua espiritualidade com Deus, sem problema nenhum. Mas eles servem mais então como muleta psicológica, por assim dizer, do que como real poder. Ou seja, porque eu falei muleta psicológica, né, um termo que a gente usa algumas vezes, né? Porque se eu estou com dificuldade de caminhar, a muleta vai me ajudar a caminhar mais rapidamente. Se eu estou com dificuldade de me concentrar e me conectar com Deus, os rituais, os símbolos, né, os objetos, podem me ajudar a me concentrar e me conectar mais com Deus. Mas eles não são necessários. Não, sem isso eu não consigo, não. Sem a muleta eu não consigo caminhar. Não. Eu devo ser capaz de caminhar sem a muleta. Então percebam a questão do que é essencial e do que é complementar. Essa é a questão dos símbolos e dos rituais. Porque a verdadeira adoração, ela é em espírito, em verdade. Então o que importa é o sentimento real. Então muito cuidado, né, para que os rituais, os símbolos, os locais, posições específicas do corpo para realizar uma adoração, para que isso não seja mais importante do que o sentimento, para que a forma não prevaleça sobre o sentimento. Este é um cuidado que temos que ter na questão da adoração. Alguns exemplos disso, né? Eu percebo muitos locais em que, por exemplo, as pessoas, não, você não pode entrar de boné ou de chapéu, por exemplo. Mas por quê? Não, porque é questão de respeito a Deus. Mais uma vez, por que Deus se sentiria desrespeitado porque a pessoa está com um boné ou com um chapéu? Isso é mais uma convenção da nossa sociedade do que algo para Deus. Porque se a pessoa estiver com um sentimento verdadeiro e com uma conexão profunda em pensamento com o Pai, é indiferente o objeto que ela esteja utilizando. Então percebam que interessante. Mais uma questão também, e que eu acho aí um pouco mais perigosa, porque acaba viciando as pessoas, é a questão das orações prontas. Eu percebo muitas pessoas, né, que a adoração da pessoa é a oração. Sem problema nenhum. Estamos falando que a oração não é uma forma de adoração. É claro que é uma ótima, né, e grande ferramenta de adoração. O problema é a pessoa repete sempre a mesma oração, que foi passada para ela, foi ensinada, ela aprendeu a fazer aquela oração, que aquilo é adoração a Deus. E o que acontece quando nós nos acostumamos muito com algo? Nós paramos de precisar pensar quando estamos fazendo aquilo. Provavelmente vocês não pensam quando vão caminhar, porque já se tornou, né, cotidiano, rotineiro. A maior parte das pessoas não ficam extremamente concentradas na hora de estar dirigindo. A pessoa está dirigindo e pensando nas questões do trabalho, nas questões pessoais,
porque já se acostumou com aquilo. Então o perigo se encontra aí. A pessoa se acostuma com aquele mesmo texto, aquela mesma oração recitada, e ela faz a oração, mas não está conectada naquele momento, não está pensando naquilo, não está pensando no significado das palavras. Ela está pensando nos problemas do dia, está pensando o que ela vai fazer depois de ela acabar aquele momento, está fazendo a sua oração. Fala, não, pronto, cumpri o meu momento de adoração. Então percebam o quão perigoso isso, o quão perigoso isso pode ser, né? Então nós gostamos de dizer na doutrina espírita que orar, no momento de rezar, é uma conversa com Deus. Você vai estar conversando com a pessoa que mais lhe conhece. Então não precisa recitar nada, não precisa textos prontos. É uma conversa com o Pai. É pedir para Ele, é agradecer. Então percebam não quão simples é isso. Não precisamos tornar algo complexo e criar um ritual para algo que é para ser íntimo, que é algo que era para ser de extrema conexão com Deus, uma conversa íntima com o nosso Pai. E já que estamos falando, né, sobre a oração, vamos nos aprofundar um pouco mais nessa valiosa ferramenta de adoração. E na questão 659 do Livro dos Espíritos, um Allan Kardec pergunta o seguinte: qual o caráter geral da prece? E os espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. As três coisas que podemos nos propor por meio da prece são louvar, pedir e agradecer. Então percebam, né, o objetivo da prece. Isso é importante nós termos em mente. O objetivo da prece é louvar, enaltecer, exaltar Deus. É pedir para Ele o auxílio que o Pai pode conceder a nós. E é agradecer a Ele por tantas bênçãos. É isso. Isso pode se dar numa conversa simples com o nosso Pai. Então, a eficácia da prece, né? O que faz uma prece ser ouvida? Não é a quantidade de palavras, não é a forma que ela foi proferida, mas sim a sinceridade, a intenção e o sentimento. Fica aqui então essa importantíssima reflexão, né, sobre essa forma de adoração que é a oração. Vamos agora para uma parte, né, sobre a questão da adoração em grupo. Então, né, determinados grupos que se reúnem para realizar a adoração. Porque nós, por exemplo, nos reunimos, né, num centro espírita, ou outras crenças se reúnem nos seus cultos, né? Se, como nós estamos vendo, o importante é o sentimento, a conexão com Deus. Porque quando nós nos reunimos sob um mesmo objetivo, os pensamentos e os sentimentos, a energia gerada por eles, vai se somar e criar uma corrente muito mais forte de energia naquele momento. Já existe, né, a passagem na qual Jesus fala, né, que pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Ou seja, a amplificação da força energética que é criada através de um grupo reunido com o mesmo objetivo. Podemos usar como exemplo, né, um barco. É diferente, né? Uma pessoa remando um barco, ela consegue ir a determinada velocidade até certo ponto. Várias pessoas juntas com o mesmo objetivo de remar um barco conseguem ir muito mais rápido, com muito mais força e muito mais longe. Então é importantíssimo a adoração em grupo, essa reunião para a adoração. Mas lembrando sempre de que a soma da energia das pessoas se dará conforme o sentimento e a intenção daquelas pessoas que estão reunidas no grupo. E então, falando ainda sobre essa questão da adoração, vamos agora para um aspecto sobre a questão da evolução da adoração. A gente percebe, né, que é importantíssimo debatermos sobre esse tema no sentido de como se dá a adoração. Não fiquem presos somente ao que dizem as autoridades religiosas. Não, porque na minha crença, a autoridade religiosa, ela me ela nos diz que nós devemos adorar de tal maneira. Então, pronto, essa é a verdade absoluta. Pessoal, não funciona assim. Pelo menos na visão espírita, isso não faz sentido. Que alguém detenha o monopólio da informação de como se deve adorar. Como nós estamos vendo, isso é uma conexão nossa com Deus. E até porque, se nós formos analisar o
que dizem as autoridades religiosas, antigamente as mesmas autoridades religiosas achavam que nós deveríamos sacrificar pessoas e depois passaram para animais como oferendas para agradar a Deus, né? Quantas crenças, quantos rituais não se criaram em torno disso? Não, uma oferenda, vamos sacrificar esses animais a Deus. Pessoal, sinceramente, vocês acham que isso agrada a Deus? Nós matarmos um animal vai agradar a Deus. Então percebam o quão ilógico é isso hoje. Mas em tempos anteriores, por conta de que entidades religiosas falaram, autoridades religiosas falaram, as pessoas levaram isso como verdade absoluta. Então, hoje nós conseguimos compreender, e por isso que devemos continuar questionando sempre o motivo das coisas serem de determinado modo. Hoje nós entendemos que o único sacrifício que Deus espera de nós é o das nossas imperfeições. Deus espera que a gente sacrifique o nosso orgulho, o nosso egoísmo, e não sacrificar um ser, um animal, em oferenda, em ritual. A única oferenda que Deus espera de nós é o nosso tempo em prol dos mais necessitados, para fornecer acolhimento, amor e caridade para as pessoas que estão sofrendo. Esse é o sacrifício e essa é a oferenda que Deus espera de nós. Então, um outro exemplo que a gente deve sim colocar sobre o jugo, né, da reflexão e da análise para o quesito da evolução, né, não como forma de criticar e condenar, e sim como forma de melhorarmos e evoluirmos, é a questão da adoração na vida contemplativa. Ou seja, muito cuidado, né, pessoal, com o excesso de adoração e a falta de ação. Então, o que você acha que agrada mais a Deus? Né? Ficar uma vida inteira orando e meditando, adorando a Deus? Ou usar a saúde e a disposição que você tem, que Deus lhe concedeu, para amparar e acolher aqueles que estão sofrendo? O que você acha que agrada mais a Deus? Eu acho que a resposta ela fica bem óbvia, né? Bem gritante a nós. E percebam, né? Eu estou falando aqui sobre a questão de orar, meditar, essa vida contemplativa durante toda a nossa existência. É claro que se a pessoa está passando por um momento difícil, um momento em que ela não consegue ter conexão com o pai, e ela vai ir para um retiro, por exemplo, temporariamente, para ter melhores condições, né, de meditar, de se concentrar e assim conseguir encontrar maior equilíbrio, sem problema nenhum. É uma ótima ferramenta, mas de maneira temporária. Ao ser atingido este equilíbrio, partimos para a ação em prol dos outros. Não podemos nunca, né, perdermos o foco nisso. O que Deus espera de nós é o sacrifício das nossas imperfeições e a oferenda de amor e caridade para os outros. Então, né, cuidado com o objetivo que nós colocamos sobre a nossa vida, né? E outra, pessoal, nós estamos aqui nessa existência para aprender e evoluir. Qual a melhor maneira de aprender e evoluir? É nos testando diariamente. Se eu faço uma oração a Deus pedindo que Ele me conceda mais paciência, para que eu seja mais equilibrado, para que eu resista, né, às pessoas que me tiram do meu equilíbrio, não adianta eu estar recluso durante toda a minha vida num templo, né, rezando, adorando a Deus. Eu não vou ser testado na minha paciência. Como que a gente desenvolve a paciência? Sendo testado dia após dia. Como eu descubro as minhas imperfeições? Sendo testado. Vêm as tentações, eu cedo à tentação, descubro a minha imperfeição. Eu me esforço para me transformar através do estudo, da reflexão, através do auxílio de um grupo, e eu vou ser testado nessa tentação novamente, e novamente, e novamente, até que eu consiga me corrigir. Então perceba um outro risco que existe nessa questão de nós nos isolarmos de uma maneira contemplativa e de adoração perpétua a Deus. Muito cuidado, né? Então, como conclusão, nós podemos nos perguntar: como adorar no nosso dia a dia? Como adorar a Deus no nosso dia a dia? Servindo ao próximo, trabalhando com honestidade, cuidando da natureza. Essas são as formas de adorar o Criador através da adoração à sua obra.
Então percebam o quão interessante, né, essa reflexão. Adorando a obra, ou seja, respeitando a natureza, auxiliando aqueles que estão sofrendo, nós estamos assim adorando a Deus, adorando ao Criador. Então eu lhe pergunto, né, para encerrar, para você, qual é o momento e no dia que você se sente mais conexão com o nosso Pai, com Deus? É no silêncio? É no momento de meditação no meio da natureza? É quando você está prestando o auxílio a alguém que está necessitando? Me conte aqui nos comentários. Vamos trocar essas experiências. No próximo vídeo, nós falaremos então sobre a lei do trabalho. Agradeço assim a todos, aqueles que gostaram. Eu peço que curtam, que comentem, que compartilhem, estarão me ajudando, ajudando o canal. Aqueles que não estão inscritos ainda, se possível, se inscrevam. E vejo vocês num próximo vídeo. Até logo!